Maricá estava fácil, tirando matemática, né? Mas Aí estava matemática é fácil. tranquilo também. Mas assim, o que me pegou mesmo foi o português. Porque, pô, cara, eu tinha marcado a resposta certa de português. Olha que eu sou péssima de português. Eu marquei aquela resposta e troquei aquela outra resposta. Se eu não Ah, e tivesse aí, já. marcado, se eu não tivesse tirado a resposta certa, eu tinha passado. Caramba. Mas é assim mesmo, viu? Mas uma hora chega, não tem jeito. Então vamos Não, lá? vamos lá. Então, pessoal, pessoal, olha só. Eu separei as questões aí que envolvem a parte introdutória do raciocínio lógico, beleza? A parte fala que é a das proposições. O que é uma proposição? É uma sentença ou uma oração declarativa. Vocês lembram disso, né? Tem que ter verbo, sujeito e predicado. Ela não pode ser o quê? Ela não pode ser interrogativa, não pode ser exclamativa, não pode ser imperativa e não pode ser paradoxal. Eu tenho que ter cuidado com as expressões abertas, correto? Quando eu tenho um ele, por exemplo, ele é lindo, e aí eu não consigo determinar quem é ele, e aí eu tenho uma expressão aberta. Ou quando eu tenho um X misterioso. Porque quem é esse X? Representa uma letra ou um número? O que quer dizer esse X? Então, se eu tenho uma expressão vaga, uma expressão aberta, também não é uma proposição, beleza? Pensando nisso, além de eu saber o que é uma proposição só pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ela nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Muito bem. Entendendo a proposição simples, eu tenho que entender também a negação das proposições simples. Como que é a negação das proposições simples? A regra do tira e boto. Se não tem, eu boto não. Se já tem, eu retiro não. Porque negar uma proposição simples ou negar qualquer uma da proposição, seja ela simples ou composta, é dar um sentido contrário. Beleza? Então, mas a regra de negar as simples é: se não tem, eu boto, se já tem, eu tiro. Tiro e boto quem? O não, correto? Muito bem. Uma vez que eu identifico isso, a estrutura inicial da proposição, a sua negação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer os exercícios para ver se eu realmente entendi. Beleza? Essa parte inicial não é todas as bancas que cobram. Então, você tem uma dificuldade de achar exercícios, por exemplo, da IBAN e da FGV. Então, eu peguei a maioria dos exercícios de concurso que eu achei dessa parte inicial para a gente ver como que é cobrado pelas bancas, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exercício é um exercício da Fundatec, da banca Fundatec, que caiu agora, nesse ano de 2024. Ele fala o seguinte, ó: proposições são afirmações que podem ser valoradas como verdadeiro ou falsas. Qual das alternativas abaixo não é uma proposição? Beleza? Vivi, e aí eu te falo, qual que não é proposição? Bem, tem uma ali que está na cara que não é proposição, porque proposição é uma oração declarativa. O que ela não pode ser? Não pode ser interrogativa, ela não pode ser exclamativa, não pode ser imperativa, não pode ser paradoxal. Sendo assim, qual é das opções de A a E que não é uma proposição? É a letra o quê? Ó, o telhado é roxo. É uma oração declarativa. Então, essa daqui, ela é verdadeira. Ela é uma proposição, correto? O cachorro mia. Também é uma oração declarativa. A cabra voa. Também é uma oração declarativa. A metade de 5 é 8. Beleza? Agora, vá estudar. Ela é declarativa? Ela tem um símbolo de exclamação ali, não tem? Quando ela é exclamativa, ela pode ser proposição? Não, ela não pode ser proposição. Então, qual das alternativas abaixo? Eu vou até grifar o que ele pergunta. Qual das alternativas abaixo não é uma proposição? Beleza? Qual delas não é uma proposição? É a letra E, que manda estudar, né? Vá estudar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bem, simples, 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 correto?
De novo, nossa amiga Fundatec. Assinale a alternativa que contém Quando, uma... Oi, pode falar, Vivi? quando tem exclamação é falsa, né? Quando tem uma exclamação, ela não é proposição, Ah, sim, correto? agora eu entendi. O que não é proposição? Exclamativa, interrogativa, imperativa, paradoxal e expressões abertas. Beleza? Muito bem. Olha só, a letra A é uma proposição lógica? Estude mais, ou ela é uma ordem? Não Correto? há uma ordem. Não é uma ordem? Estude mais. Beleza? Então, a letra A, ela pode ser uma proposição? Não é uma proposição, correto? Proposição é uma oração declarativa. A letra A, ela está declarando ou está mandando você estudar mais? A letra A, então, ela não é uma proposição. Então, essa daqui é falsa. Olha só, a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Na letra B, nós temos o seguinte. X mais 5 é igual a 7, correto? X mais 5 é igual a 7. É falsa. Beleza. Essa é verdadeira, ou melhor, x mais 5 é diferente de 7. Falei é igual, né? X mais 5 é diferente de 7. Opa, saiu a tela, né? Mas vai voltar. 2 minutinhos. Bem, por que aquela ali, ela também não vai ser uma proposição? Lembra? Ouvi que eu sempre falei o seguinte, escreve por extenso para poder verificar, correto? Escreve por extenso para poder verificar se é ou não uma proposição. Beleza? Muito bem. Apareceu aí para você? Vai aparecer agora, ó. É só aí o negócio, Vai aparecer a aí. telinha. 2 segundinhos só para aparecer. Pronto. Beleza? Olha só. X mais 5 é igual a 7. Esse X, eu tenho como determinar se ele é uma letra ou se ele é um número? Ele é diferente. Então, x mais 5 é diferente de 7. Esse x que está no começo, ele identifica para mim se representa um número ou não? Ele não fala nada a respeito do x, correto? Então, isso daqui é falso, não é proposição. Por quê? Nós classificamos esse tipo de sentença como sentença aberta. Beleza? Por que sentença aberta? Escreve: x mais 5 é diferente de 7. Quando eu escrevo x mais 5 é diferente de 7, esse x está representando uma letra ou está representando um número? Correto? Eu fico sem saber. Você não concorda comigo? Concorda? Sim ou não? Concordo. Então, eu fico sem saber se ela é realmente uma letra ou se é um número. Se eu não conseguir identificar se é letra ou número, eu vou conseguir falar se é verdadeiro ou falso? Ou eu vou ter dificuldade na hora de fazer isso? De falar se é verdadeiro ou se é falso? Eu vou ter dificuldade, correto? Se eu não consigo valorar em verdadeiro ou falso, não é uma proposição, porque é uma sentença aberta. Conseguiu entender? Rodrigo, não chore. Essa frase também não está no imperativo? Sim ou não? Rodrigo, não chore. É uma ordem, correto? Então, uma sentença, ela precisa ser declarativa. Então, Rodrigo não chove, não chore, também não é uma proposição. Letra D é uma proposição? Escreve por extenso, ó. 3 mais 4 é igual a 10. Não é uma oração declarativa quando eu escrevo por extenso? Ó, 3 mais 4 é igual a
10. Ela não é uma oração declarativa? Não tem sujeito e predicado e verbo? Ela não declara algo? Então, essa é uma proposição. Você falar que é proposição ou não tem nada a ver se é verdadeiro ou falso. Isso é um outro parâmetro que você analisa depois. Conseguiu entender, Vivi? Então, ó, você tem 3 mais 4 é igual a 10. Bem, uma oração declarativa que tem sujeito, verbo e predicado. Beleza, ela não é uma sentença aberta, que ela deixa muito claro que 3 mais 4 é igual a 10. Toda a sua declaração. Eu não tenho dúvida de nada aí de identificar. Então, essa daqui sim, ela é uma proposição. Gabarito, letra o quê? D. Letra D. Por que não pode ser a letra E, Vivi? Vamos ver se você aprendeu. Porque ela tem uma pergunta. Porque ela é interrogativa, exatamente. Como ela é Interrogativa. interrogativa, não pode ser uma proposição. Então, ela também é falsa. Beleza? Foi, Beleza. pessoal? Tranquilo, vamos lá. Olha só. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica simples, beleza? Então, ele quer, ó, assinale a alternativa que apresenta uma o quê? Proposição lógica simples, beleza? Então, não pode ter conectivo. A raiz quadrada de 9 é 3 ou menos 3. Pode ser a letra A? Não. Por que não pode ser a letra A? Porque eu tenho um conectivo aqui, ó. Ela não é simples, ela é composta, correto? Ou. Isso, é o ou. Então, ela é uma proposição composta. Então, ó, vou até botar aqui, ó. Proposição o quê? Composta. Tudo bem? X mais 3 é maior que 8. Eu tenho um problema do X, né? Eu não consigo identificar se ela é letra ou se ele está representando um número. Então, isso aqui também não é proposição. Isso aqui é uma sentença fechada ou aberta? Aberta. Aberta, porque eu não sei quem é o X. Beleza? Números pares são divisíveis por 2. Tem conectivo nessa frase ou não? Números pares são divisíveis por 2. Ou eu tenho uma única declaração ali? Bem, eu tenho uma única declaração, correto? Eu não tenho conectivo. Eu não tenho o e, eu não tenho o ou, eu não tenho o ou, não tenho se então e não tenho o se, somente se. Então, e ela é uma oração declarativa, não é? Beleza. Ela é uma oração declarativa, não tem conectivo. Então, essa daqui, ela é uma proposição, o quê? Simples. Não é isso que eu estou procurando? Ele não pede para marcar uma proposição simples? Sim ou não? Sim. Então, o gabarito é a letra C. Beleza? Por que não pode ser a D? Porque a D apresenta o quê? Não tem o E. Vai lá, pode falar. Porque o número 7 é par e primo. O que não deixa ela ser uma proposição simples? É o conectivo. Quem é o conectivo ali? Ah, é. Verdade. O conectivo E. Agora que eu enxerguei. Então, ela não é uma proposição É esse simples. que está o problema quando a pessoa não presta atenção. É uma proposição o quê? Composta. Composta. Agora, a letra E, ela é uma proposição simples composta ou é uma sentença aberta? Ela é sentença aberta. Por causa da presença de quem? Ela é uma sentença aberta. Por quê? Por causa do Por causa do X. X. Vou até marcar aqui, porque é sentença aberta por causa do X. Beleza? Ficou alguma dúvida, Vivi? Não? Vamos para a próxima. 4. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica simples, correto? Por que não pode ser a letra A? Eu tenho conectivo lógico aí na letra A? Porque a letra A é o se, então. Exatamente. Somente se. Se então, ó. Se então,
indica que eu vou ter duas proposições, né? Uma entre o se e o então e outra depois. Então, ela é o quê? Ela é uma proposição Composta. composta. Ana Clara não vai terminar a faculdade. Bem, eu tenho algum conectivo ali? Porque, deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui para você. Ana Clara vai terminar a faculdade. Por causa do não. Aí, O não interfere, tem que ver só se eu tenho conectivo. O não é uma partícula de negação. Eu tenho algum conectivo na frase? sim. Qual? Não, não, é a letra B. Eu não tenho conectivo na frase. Por quê? Ana Clara não vai terminar a faculdade. Beleza, é uma oração declarativa, correto? Sim. Então é uma proposição. Ela é simples? Sim, porque não tem conectivo. Então ela é uma proposição simples. Uma oração declarativa, verbo, sujeito, predicado, que eu Quando, consigo valorar em verdadeiro ou falso. quando não tem conexão conectiva, no caso, aí seria proporção simples. Se ela respeita todas as regras da proposição e não tem conectivo, ela é uma proposição simples. Correto? Por que a letra A? Então, o gabarito é a letra B, correto? Porque ele pede para assinar, ó, assinale uma alternativa que apresenta uma proposição simples, é a letra B. Vamos lá, por que a letra C não pode ser proposição simples? Por Porque ela causa do tem... ou. Por causa do ou. Ou é outro conectivo, por causa do ou. Beleza? Então, aqui é uma proposição composta. Por que a D não pode ser? Porque não tem conectivo. Não. Então, ela poderia ser, não tem conectivo. O que atrapalha na letra D? É quem? A terceira pessoa do singular. Ele. Ele. Beleza? Quando eu tenho ele, a sentença é o quê? Sentença aberta. O ele e o X faz que a sentença seja aberta, correto? Hoje será um ótimo dia. Bem, não é proposição. Por quê? Porque ela não é, ela é exclamativa. Beleza? Então não pode ser proposição aqui, ó. Por que ela não pode ser? Ó? Beleza? Foi? A 4. Muito bem. Questão 5. Novamente, ele pede o quê? Ele quer, ó, qual das alternativas abaixo é uma proposição simples, beleza? Muito bem. A letra A pode ser proposição simples ou não? Pode. Por causa do E. Ela pode por causa do E ou ela não pode ser simples por causa do E? Porque não pode ter conectivo. Exatamente. Então, pode ser a letra A? Não. Não pode ser a letra A, porque eu tenho um conectivo E. Então, desculpa. Então, ela não é uma proposição simples, ela é uma proposição, só que o quê? Composto. Composta. Arthur não é motorista. Opa! Tem conectivo aí? Não. Ela é declarativa? É. Então, eu tenho aqui a minha proposição simples. Uma oração declarativa que pode ser valorada em verdadeiro ou falso. Beleza? Então, ela é uma proposição simples, não tem conectivo. Letra B. Por que a letra C não pode ser? Por causa do então. Por causa do conectivo. Isso aí já tá, ó. Tá voando, hein? Já começou a voar, hein? Por causa do sim, então. Beleza? Por que a letra D não pode ser conectivo? Você tá falando dele toda hora. Agora tem ele. É o ou. Isso. É isso aí. Não pode ser a letra D porque eu tenho o ou. O ou é um conectivo lógico, beleza? E por que a letra E não pode ser? Por causa do
se, somente se. Do se e somente se, ó. Conectivos, lógico. Se eu tenho conectivo, ele junta mais de uma proposição. Então, tem que essa é uma proposição composta. Assim como a de baixo também é uma proposição composta. A letra E também é composta. Também é uma proposição composta. Beleza? Ficou alguma dúvida? Não? Muito bem. Questão 6. De novo, ele quer uma proposição simples. A letra A pode ser proposição simples? Letra A não pode ser por causa do E. Isso, tá voando, minha garota. Excelente. Não pode ser por causa do E. Se eu tenho E, caracteriza que ela é uma proposição. Composta. No entanto, ela é composta, feita de mais de uma, né? Eu tenho Maria, professora, é a primeira, João é advogado, é a segunda. Muito bem. Letra B, pode ser proposição simples? No. Por que não? Por causa do... Por causa do se, então. Sim, então. Caracteriza que se eu tenho conectivo, ela só pode ser o quê? Composta. Ele será veterinário um dia. É uma oração declarativa. Só que você sabe quem é ele? Ele. Por causa do ele. Então, ela pode ser ou não? Sim. Ela pode ser uma proposição simples ou não? Simples. Não, ela não pode ser uma proposição simples. Por quê? Lembra que eu te expliquei? O ele é igual um X. Se aparece sim. O ele, não é proposição. Agora eu entendi. É sentença aberta. Se aparece o X numa equaçãozinha, quando eu escrevo por extenso, eu não sei quem é X, então também é uma sentença aberta. Então a letra C não pode ser, porque ela não é proposição. Ela é o quê? Uma sentença aberta. Aberta. Porque sentença fechada, declarativa é proposição. A letra D pode ser proposição? Tem teu querido aí, ó. Quem é o seu querido ou aí, ó? Por causa do ou. Isso aí, muito bem. Então ela também é uma proposição composta. Beleza. Só sobrou o quê? A letra E. Correto? A letra E é declarativa? Kathleen será uma fiscal tributária. É uma oração declarativa, correto? Tem sujeito, verbo e predicado, eu posso valorar em verdadeiro ou falso. Tem conectivo? Não. Se não tem conectivo, essa daqui que é a proposição o quê? Simples. Letra E de esquilo. Foi? Vamos lá. 7. De novo, assinale uma proposição simples, a alternativa que apresenta uma proposição simples. Ele quer, fiquei até gago agora, ele quer, tanto eu falo proposição simples, assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples. A letra A pode ser proposição simples? Não. Porque tem sim, então. Sim, então. Se eu tenho conectivo, isso já indica que a proposição ela é composta. Ela é muito linda. Por que essa sentença não pode ser? Porque por causa do ela. Do ela. Muito bem. Terceira pessoa do singular, não é isso? Vamos lá. Então, quando eu tenho ele ou quando eu tenho ela, a sentença é o quê? Sentença aberta. Isso. Boa! Muito bem. Será que Joana vai pular o carnaval? Essa não pode ser por quê? Porque tem interrogação. Isso. Interrogativa. Beleza? Joana não é loira. Opa, essa daí pode ser? Joana não é loira. Ela é proposição simples. Exatamente. Você ficou meio rateou aí por causa do não. O não interfere se ela é simples ou não, tá? É só os conectivos. Então, essa daqui, oração declarativa. Melhor errar aqui do que da prova. Exatamente. Deu a travada, ela, não tem nada a ver com isso. Excelente. Proposição simples, beleza? Vamos lá. Por que a letra E não pode ser? Joana, pinte cabelo agora. Poderia ser por causa da exclamação,
mas também poderia ser porque ela está dando uma ordem, correto? Porque, por causa da exclamação. Ela é o quê? Exclamativa. Então, o nosso gabarito é a letra o quê? Letra D. D. Agora, a questão 8. Presta atenção no que ele fala. Ó. Em qual alternativa não encontramos uma proposição lógica? Então, ele não quer uma proposição lógica. Em qual alternativa você não tem uma proposição lógica? Ó, No caso, peraí, deixa eu aumentar aqui para me ler aqui. Mesmo de óculos, está ruim até para ler. Cheguei no meu máximo aqui. A letra A é por causa do E, o B também é do E. Ó, vai lá. E a letra Ele quer que não é uma proposição, tá? Não é uma proposição lógica. Ele, ó, em qual alternativa não encontramos uma proposição lógica? Então, ele não quer que seja proposição. Qual é a letra ali? Bom, eu acho que eu vou pela letra D. D? Por quê que D não é uma proposição? Por causa do ou. Cuidado. O ou, ela é uma proposição composta. Ele quer que não seja proposição. Como é que você identifica quando não é uma proposição? Quando ela é o quê? Exclamativa. Exclamativa, letra C. Letra C. Por quê? Ele quer que não seja uma proposição. Entendeu agora, Vivi? Entendi. Agora sim. Ele quer aquela que não é uma proposição lógica. A letra A é uma proposição? Sim. Letra A é uma proposição composta pelo conectivo, ó. Pelo conectivo E. Proposição composta. A letra B é uma proposição também composta. Tem o conectivo E. A letra C, Carlos vai trabalhar. Bem, aqui ela é exclamativa. Quando ela é exclamativa, ela pode ser proposição? Não. A letra D é uma proposição? É uma proposição, ó. Eu tenho ou. Ela é uma proposição o quê? Deixa eu chegar para o lado aqui. Composta. A letra E, ela é uma proposição, por causa de quem? Do sim, então. Ela é uma proposição composta. Ele quer aquela, ó, não encontramos uma proposição lógica. Ou seja, não pode ser uma proposição lógica. É a letra C, porque ela é exclamativa. Foi? Foi. Questão 9, Fundatec 2003. Assinale a alternativa que representa, agora ele quer de novo que seja uma proposição lógica, correto? Beleza, pode ser a letra A ou tá dando uma ordem, a letra A? Letra A é... Correto? Podemos classificar. Ela é... Imperativa. Agora, por que a letra B, então, ela não é proposição? Por que a letra B não pode ser? A gente chama ela de sentença o quê? Sentença aberta. Por que nós chamamos ela de sentença aberta? Por causa de quem? Por causa do X. Isso, muito bem. Por que não pode ser a letra C? Porque tem exclamação. Oh, desculpa, interrogação. Interrogação, correto? Sim. Agora, a letra D tem algum problema? Escreve ela por extenso. 2 mais 4 é igual a 8. Ela é uma oração declarativa? Sim. Sim. Bem, consigo classificar em verdadeiro ou falso? Consigo, eu sei que aquilo ali é falso, né? 2 mais 4 dá 6 e não 8. Não. Então, dá 6. Isso. 4 mais 2 dá 6. Isso. Então, mas não então ela é falsa. Não. Ela é uma proposição e é falsa, correto?
Então, ela é proposição? Sim, ela é proposição simples. Letra o quê? Letra D. Deixa eu marcar aqui. Letra D. A letra D, nós temos uma proposição o quê? Simples. Simples. Quando eu escrevo por extenso. A letra E, ela pode ser proposição ou uma sentença aberta? Por causa do X, sentença aberta. Isso daí, ela é uma sentença aberta. Beleza? Foi questão 10. Agora ele quer a negação da proposição. Como é que é a regra? Se não tem, eu boto. Se já tem, eu tiro. Qual é a negação de Júlio é um bom mecânico? Como é que você nega que o Júlio é um bom mecânico? Você fala que Júlio é o quê? Como é Júnior, que... bom mecânica, negação da proposição seria o Júlio não é um bom mecânico. Isso daí, se não tem, eu boto. Se já tem, tira. Como ali não tinha o não, eu Letra B. coloquei. Letra D, né? Júlio não é um bom mecânico. Original, Júlio é um bom mecânico. Na letra D, Júlio não é um bom mecânico. Então, o gabarito, letra D. Correto? Bem, questão 11. É dada a seguinte proposição abaixo. Todos os alunos são estudiosos. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição. Todos os alunos são estudiosos. Como é que eu nego todo? Lembra a coça da mãe nordestina? Lembra? Ó, como é que eu nego todo? É a coça da mãe nordestina. É o peia, mas não. O que é o peia, mas não? Pelo menos um existe e algum seguido da negação. Não é isso? Lembra? Ó, o P, pelo menos um, seguido do não. O E, o existe, seguido do não. O A, algum, seguido do não. Tudo bem até aqui, Vivi? Então, ó, de cara, você já consegue eliminar quem? Pode ser a letra A? Não, a letra A começa com todos. Pode ser a letra B? Não, começa com nenhum. Pode ser a letra C? Não, começa com si. Letra D, ó, pode ser a letra E? Não, começa com si. Então, ele usou quem? Ele usou o algum seguido de não. Alguns alunos não são estudiosos. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Bem, como é que é? É o pelo menos um, existe, ou algum, seguido no meio da ideia da negação. Correto? Correto. Muito bem. Questão 12. Ó, a negação da proposição lógica. Neste jardim, as flores são cor-de-rosa. Bem, é uma proposição simples. Como é que é a regra da proposição simples? Se não tem, eu boto. Se já tem, eu tiro. Ali tem a negação na frase original? Não. Se não tem, eu vou colocar. Como é que fica, Bibi? Negação da proposição lógica neste jardim, as flores são cor-de-rosa. Letra B. Pelo menos uma flor nesse jardim. Por que pelo menos um? Ela começa com todo? Não é o peia, mas não. Peia, mas não, ó. Como é que o peia, mas não, ó? Como é que eu nego o todo? Para eu negar a partícula todo, aí a negação é peia, mas não, correto? Tá. Isso é para negar o todo. Aqui é uma simples proposição simples. Neste jardim as flores são cor-de-rosa. Como é que eu nego a proposição simples? Se não tem, eu boto. Se já tem, eu tiro. Eu boto e tiro quem? O não. Qual é a frase original? Neste jardim, as flores são cor-de-rosa. Eu tenho um não na frase original? Ou não? Então, se você não tem... nessa questão, eu fiquei confusa. Pelo que eu estou vendo aqui, seria a letra E.
Exatamente. É simples. Se não tem um não, você bota. Se já tem, você tira. Por exemplo, ó, qual é a negação de Pedro é lindo? Você quer negar essa frase. A frase original tem um não? Ou ela tem um não? Não. Então, ó, se essa é a frase original e eu quero negar, a negação fica Pedro não é lindo. Beleza? Por exemplo, ó, vou botar outra aqui agora, na de baixo. A frase original é Lucas não é feio. Correto? Eu quero negar essa frase. Lucas não é feio. Nessa frase, eu tenho ou não o não? Lucas não é feio. E tira. Aí fica Lucas é feio. E é isso aí. Lucas é feio. Qual é a regra? Se não tem, eu boto. Se já tem, eu tiro. Correto? Aí, ó. A frase original é: neste jardim as flores são cor-de-rosa. Eu quero negar. Não tenho não. A negação vai ser: neste jardim as flores não são cor-de-rosa. Gabarito, letra E. Foi? Deixa eu fazer uma pergunta. Essas matérias podem cair para Arraial do Cabo? Para Arraial do Cabo, qual é a banca? IBAN. Com certeza. Se é IBAN, pode cair para Arraial do Cabo, para Paracambi. Onde é IBAN, essa matéria vai junto no edital. Beleza? Vamos lá. Bem, aí você vai fazer o contrário. Você não nega todo com pelo menos um? Seguido do não? Então, ele começa com pelo menos um. Para eu negar o pelo menos um, eu vou voltar para o todo, correto? Seguido também de quem? De não. Então, ó, pelo menos um ribeirão de Gaspar é poluído. Como é que eu faço a negação? A negação do todo é o pelo menos um. Então, a negação do pelo menos um é o todo, seguido da negação. Pelo menos um ribeirão de Gaspar é poluído. Então, qual vai ser a negação? Todo ribeirão de Gaspar não são poluídos. Gabarito, letra C. Correto? Ó, eu nego todo. Eita, saiu. Saiu aqui. Vou voltar, peraí. Mexi no Por falar em prova de japeria, falta 14 pessoas da minha frente. daqui a pouco você vai ser chamada, você vai ver. Vou voltar aqui, ó. Compartilhar. Vou só ajustar aqui. Beleza. Vamos lá. Correto? Uhum. Então, eu nego o. Como é que eu faço a negação do todo? Pelo menos um. Existe algum. Seguido de não. Bem, se, ó, da mesma forma que eu posso ir, eu posso fazer o quê? Voltar. Como é que é a negação do pelo menos um, do existe algum? Vai ser o todo, seguido de quem também? Do não. Então, todos os ribeirões de Gaspar, todos os ribeirões de Gaspar são não poluídos, beleza? Ele trocou a ordem do não ali. São não poluídos. Conseguiu entender? Sim ou não? Foi. Foi? Beleza. Então, a 14, ó, Selecom 2022. Todos os assistentes legislativos são pessoas seguras. Como é que eu nego todo? Ó, a negação lógica dessa premissa. Para eu negar o todo, como é que eu nego o todo? Como é que é, Vivi? Eu quero negar o todo. É o peia mas não. mais a negação. Então, ó, todos os assistentes legislativos são pessoas seguras. Então, eu tenho que procurar o pelo menos um, o existe e o algum. Só com isso, eu já consigo eliminar que letra? A letra B. Mais quem?
A letra D. D. Correto? Eu fico em dúvida entre a letra A e a letra C. Mas, além de eu colocar o existe, eu não preciso fazer a negação? Bem, A letra A que está certa. a letra A é que está correta. Eu tenho o existe seguido da negação. A letra C não pode ser, porque eu tenho o existe, mas eu não tenho a negação. Beleza? Foi? 15. Beleza? Para que seja falsa a proposição todo ganhador da loteria é rico. Bem, se essa sentença é falsa, para que essa proposição seja falsa, a sua negação é verdadeira. Lembra? A proposição e a negação têm sentidos contrários. Qual é a negação, Vivi, de todo ganhador da loteria é rico? É todo, peia, mas não. Isso. A negação do todo é quem é a peia, mas não. Com isso, eu já consigo eliminar quem ali? Só vai sobrar uma alternativa, né? Porque, ó, eu nego todo com peia, então não pode ser todo. Então eu elimino a A e elimino a D, correto? Pode ser a letra C? Não, porque para negar o todo é. Letra B que está correta. Exatamente. Beleza? Letra B que está correta. Note que ele prefere, ao invés de falar que o ganhador não é rico, ele troca o não é rico por pobre. Correto? Beleza. Questão 16. Em relação à proposição, toda zebra é listrada, julgue o item a seguir. A negação dessa proposição é alguma zebra não é listrada. Tá certo ou tá errado? Bem, deixa eu aumentar aqui para ler. Acho que está certo. A negação dessa proposição, alguma zebra não é listrada. Está certo. Por quê? É o algum seguido de não. Está correto. Lembra? Como é que é a negação do todo? Vamos lembrar. Peia, mas não. Peia, mas não. Então, ó, nesse caso, ele usou quem? Ó? Ele usou o algum, ó. Vou tentar fazer um. Ele usou o algum, mas não. Foi? A 17 ele conta uma história para te enrolar. Mas o que interessa é só a parte de baixo. Beleza? Está errada. Está errada. Por quê? Para eu negar o todo? Vai lá, explica. Por causa do nenhum. Porque o todo, peia, mas não. Tá certo? Exatamente. Então, para eu negar o todo é peia, mas não. Só que ele usou quem? Nenhum. Nenhum. Vou grifar em vermelho aqui. Ele usou nenhum. Correto? Então está o quê? Errado. Foi? 18. Admitindo-se que as proposições todos os elefantes são voadores e todos que são voadores comem pipoca, julguem verdadeira. Julguem. Deixa eu ler de novo. Admitindo-se as proposições todos os elefantes são voadores e todos que são voadores comem pipoca são verdadeiras, julguem um item a seguir. Bem, aí ele te dá a negação da proposição todos os elefantes são voadores é nenhum elefante é voador. Então, o que importa é só essa parte em vermelho, correto? Tá certo ou tá errado?
Eu sou da proporção, todos os elefantes são voadores, nenhum elefante é voador. Está errado. Está errado. Por quê? Para eu Por negar o causa todo, do nenhum. exatamente, é o peia, mas não. Ele usou quem aqui? O nenhum. Então, aqui está o quê? Errado. Todo, Correto? peia, mas não. Isso. Tem que ter cuidado só com o verbo existir, porque às vezes o existe ele troca pelo verbo haver no sentido de existir. Esse é o único perigo. Questão 19. No estudo da lógica proposicional, toda frase declarativa que podemos classificar como verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo, denomina-se o quê? Isso não é a pura definição de proposição? Ó, no estudo da lógica proposicional, toda frase declarativa que podemos classificar como verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo, denomina-se o quê? Isso é a pura definição de proposição. Toda oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falso, correto? Mas não os dois ao mesmo tempo. E como é que eu vou saber se ele é propositiva dessa questão? Oi? Porque isso é definição de proposição, Vivi. Qual era a definição de proposição? O que é uma proposição? Uma oração declarativa, que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, mas não pode ser os dois ao mesmo tempo. Isso é a definição de proposição. É a pura definição. Beleza? Tá lá no vídeo da nossa aula. Aqui, ó. Questão 20. E com isso encerramos. Vou deixar você matar aí. Correto? Ele conta uma história, né? Ele conta uma história, mas vai com calma. Eu não falei que você está certo ou errada, não. Calma. Fique com calma só. Admitindo-se a veracidade das proposições. Se André é goiano, então Gabriela é carioca e toda Letícia é alegre. Julguem o item. A negação de toda Letícia é alegre. Alguma Letícia não é alegre? Então o que interessa está aqui embaixo. Agora vai lá, Vivi. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, por quê? Como é que eu nego todo, ou pelo menos um, isso. Existe algum, mas não. Mas a negação, esse não é para lembrar a negação. E nesse caso, ele negou o todo usando quem? Ó, o algum, mas... rapaz, tô com... Nossa, não vai? O algum mais o não. Então, está certo. Vou pegar o vermelhinho, beleza? E com isso, nós acabamos a nossa aula de correção de exercício, beleza? Voltar para a nossa próxima tópico, que vai ser já os conectivos na próxima terça, beleza? E a aula de exercício na próxima quinta, beleza? Então, pessoal, aguardo vocês até lá, tranquilo? Então, Vivi, vai lá no grupo, fala como é que a aula foi boa lá, deixa seu depoimento lá, como foi bom esse reencontro, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes de começar as aulas, você envia o arquivo para tentar fazer os exercícios. Eu enviei 2 arquivos, um arquivo de teoria e outro arquivo de exercício, sim. Beleza? Então, ó, na terça-feira eu vou publicar já a próxima aula, já com a lista teórica e a lista de exercícios. Assim que eu publicar na plataforma, eu vou mandar no grupo também, para que vocês possam ficar inteirados. Tá bom? Então, vai lá no grupo, comenta lá se você gostou da aula. Foi um prazer imenso estar aqui contigo novamente. E aguardo vocês na próxima quinta, nesse mesmo horário, às 19 horas. Valeu? Tradicional. Valeu, boa noite. Fica com Deus. Com Deus e aguardo você na próxima quinta.